A paz do Senhor, pessoal. Graças a Deus estamos de volta aqui para fazer a gravação das últimas aulas do nosso curso de escatologia. Já tratamos aí acerca de diversos temas, né? Vimos aí diversas abordagens interpretativas acerca dessa extraordinária matéria que é a escatologia. E espero em Deus que a vida de vocês possa estar sendo cada vez mais edificada, fortalecida, né? E que nós possamos estar de fato aguardando pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo e o cumprimento aí de todas as profecias que estão sendo nos comunicadas pela palavra de Deus desde o começo das eras, né? E que tem se cumprido ao longo da história e que aguardam algumas ainda pelo cumprimento final e definitivo. E vemos aí em relação a tantas profecias como vamos abordar aqui, porque essa aula ela tem a intenção mais de trazer à memória muito daquilo que a palavra de Deus tem indicado em relação ao tema que está sendo abordado aqui, o tema do milênio, tá? Então vamos dar um mergulho aqui, vamos imergir na palavra de Deus, nas citações, nas profecias, ver aquelas que de fato já se concretizaram e também analisar aquelas que estão apontando para o futuro, né, para o escatos, e assim poder fortalecer a nossa fé, né, para que nós possamos então estar esperando pelo Senhor, aguardando pelo cumprimento definitivo das profecias e cada vez mais estamos sendo reavivados, né? Estamos sendo cada vez mais reanimados para prosseguir na nossa caminhada. Então vamos nos direcionar agora e passar aqui por muitas citações da palavra de Deus naquilo que está relacionado ao milênio, tá ok? O reino milenar de Cristo é a nossa aula, a abordagem que nós estamos fazendo agora. Então dando sequência aqui, dando continuidade, temos esses quadros, né, que servem aí para nos localizarmos. Então não está indicado aí, o texto não entrou, mas a primeira seta, né, que está em ascensão trata de arrebatamento. Então naquele quadro dispensacionalista, né, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, nesse viés interpretativo, temos aí essas dispensações, temos esses eventos que estão sendo sinalizados, e para cada evento desse nós vimos aí referenciais bíblicos ao longo da escritura. Já falamos largamente aí acerca de arrebatamento, acerca de parousia, que estão indicados aí, que está em ascensão, arrebatamento, que está decrescente aí a parousia, a vinda de Cristo juntamente com a sua igreja em corpos gloriosos, para a intervenção, né, na guerra do Armagedon, eliminar aí os exércitos da besta, a eliminação do falso profeta e a eliminação da besta, o lançamento deles no lago de fogo e enxofre, e Satanás sendo aprisionado aí por 1000 anos para dar início, então dar sequência ao período extraordinário da história humana, que será o milênio, né? A concretização da autêntica, da única teocracia possível, porque quaisquer teocracias que tentem se apresentar no quadro da atualidade são falsas, são ilusórias, são mentirosas. Não existe Messias político, não existe Salvador da pátria no âmbito político, Salvador dos povos, Salvador das nações. Então o que existe são alguns demagogos que tentam se colocar como salvadores, né, salvadores do mundo, mas que sempre levaram a humanidade a um colapso, sempre tentando enganar as pessoas, fazer promessas ilusórias, imaginárias. A gente viu aí tantos movimentos revolucionários que lançam sempre o projeto de mundo melhor para o futuro. E à custa desse mundo melhor no futuro vão acabando com a sociedade da atualidade, mudando os paradigmas, arrebentando com os padrões morais e éticos, tentando manipular a sociedade e com isso apenas deformando-a, né? Nós vimos aí diversos exemplos na história. Tem Hitler, né? Temos aí Mussolini, né? O fascismo na Itália. Tivemos aí o Stalin, né? Lenin, Stalin, comunismo, né? Essa ideologia terrível advinda aí do marxismo, que ceifou a vida de milhões, né? E sempre promessas de um futuro melhor. E aí temos aí no quadro da atualidade também, não só dentro do comunismo, dentro do capitalismo, né? Esta ganância, essa proposta aí de felicidade por meio do enriquecimento absurdo, o capitalismo voraz, né, que na verdade proporciona
acúmulo de riqueza na mão de poucos e desgraça e miséria para a grande maioria. Então, não são sistemas políticos humanos, não são ideologias, não são ações do homem que trarão a construção de um mundo perfeito. O que nós temos na atualidade são algumas possibilidades nas quais você pode manter a sua liberdade. E algumas que estão prometendo a você uma mentira em troca da sua liberdade total. Então, em algumas propostas, você entrega toda a sua liberdade na mão de um pequeno grupo que diz que vai te entregar um mundo melhor, mas que na verdade nunca entrega e nunca poderá entregar também. Então, na atualidade, não alcançamos esse objetivo da perfeição, apenas aquilo que pode ser melhor, né, mais justo, mais ponderado, aquilo que pode proporcionar pelo menos uma equidade, né, que todos tenham uma oportunidade. Mas essas propostas de tentativa de mundo perfeito para hoje são totalmente inviáveis. Isso será visualizado para o futuro, para o status, para a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é o Messias. Ele sim é o Messias que veio, realizou toda a obra salvífica, vicária, ressuscitando ao terceiro dia, declarando que todo o poder lhe dado no céu e na terra, assumindo o trono à destra do Pai, aquele único que pode abrir o livro selado com 7 selos, que dará o juízo, tá certo? Que trará o juízo sobre o mundo e que trará recompensa para aqueles que são seus. E aí, neste âmbito da recompensa de Cristo, aqueles que são fiéis à sua palavra, veremos então o milênio, o governo de Cristo sobre todo o mundo, tá certo? Sobre toda a sociedade humana, sobre a terra, a restauração do mundo, tá certo? E a felicidade das nações. Quando aquele que de fato pode, este sim vai entregar o mundo, vai governar o mundo com vara de ferro, com sua autoridade e proporcionará então alegria, proporcionará então felicidade de uma forma ampla, tá certo? De uma forma abundante para todos os povos, para todas as nações, que os igualará de fato dentro de um âmbito de uma vida regalada, de uma vida pacífica, de uma vida maravilhosa, porque já tivemos sistemas que tentaram igualar a sociedade, mas mantendo um pequeno grupo na elite, né, do poder, com todas as benesses, e a pobreza, a miséria e a morte, né, para todos. Então esse tipo de comunismo é completamente abjeto, né, completamente rejeitado. O que teremos aí para o futuro é o reino de Cristo promovendo a alegria, a justiça e a paz para todos os povos. Para esta época, sim, temos a perspectiva do milênio, da teocracia, tá? Que é a perspectiva da teocracia para o reino milenar de Cristo. Então, no quadro que é apresentado aí, vemos essas subdivisões com arrebatamento, os 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, que será encerrado aí pelo período da grande guerra de Armagedon. E aí vou encher aqui o quadro para visualizarmos aqui direitinho os eventos, tá certo? Então os eventos estão sendo visualizados aí, é tudo aquilo que nós já tínhamos estudado, né? Tudo aquilo que nós já tínhamos estudado. Isso mesmo. Veja só. Então nós temos aí, dentre esses eventos visualizados, né, o arrebatamento da igreja, que encerra então o parêntese profético, né, ou hiato, né, histórico que foi aberto aí após a 69ª semana de Daniel, quando então o Filho do Homem foi morto, né, e Jerusalém foi destruída, inserindo aí a história da igreja dentro desse contexto, né, dentro do parêntese, que será encerrada então, não há um tempo determinado para ela, por isso que nós não tomamos aqui a atitude estúpida de tentar adivinhar a vinda de Cristo, a data da vinda de Cristo. Isso é completamente rejeitado pela Escritura. O Senhor Jesus Cristo rejeitou essa proposta, tá certo? Então é interessante observarmos sempre isso para que não tenhamos uma volta, né, daqueles erros cometidos pelos testemunhos de Jeová e pelos adventistas do sétimo dia. Então, para que nunca tenhamos o retorno desse tipo de equívoco, né, que causou muitos males, muitos danos, nós temos sempre que reafirmar isso. Não há como determinarmos a data da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que temos da parte dele é: eu virei, o Senhor virá nos buscar.
o Senhor nos levará para si, tá certo? Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos com eles transformados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Isso chama-se arrebatamento. E depois nós viremos com o Senhor Jesus Cristo em glória, em corpos gloriosos, glorificados, tá certo? Para estabelecer com ele o seu reino na terra, o milênio. Isso é a parousia. Tá, okay? Então temos aí esses eventos que são declarados na Bíblia Sagrada, mas não acerca de data. A data em que o Senhor Jesus Cristo virá, isso não nos é dado. Pelo contrário, é nos alertado de uma forma bastante enfática para que estejamos esperando o Senhor para qualquer momento. Por isso que também rejeitamos totalmente a possibilidade do Senhor Jesus Cristo estar atrasado, como eu já vi, infelizmente, pregadores afirmarem isso, né, a partir de uma interpretação equivocada, e afirmarem que há um atraso. Na verdade, não há atraso, uma vez que não foi marcado uma data ou um horário. O Senhor Jesus Cristo, em momento algum, disse: voltarei dia tal, na hora tal, tá certo? No minuto tal. Então, se o Senhor Jesus Cristo houvesse marcado este momento, aquilo que ultrapassaste esta barreira poderia se chamar atraso. Agora, como o Senhor Jesus Cristo não marcou, mas ele deu um alerta, ele conclamou aqueles que creem nele a aguardar a sua vinda, né, o arrebatamento, quando nós seremos levados então para ele. O que nós temos hoje é que o Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes, à nossa vista, nós que estamos ansiosos por encontrarmos com o Senhor, a nós parece tardio, parece que ele tarda, né? Parece que ele retarda a sua vinda, como Pedro mesmo diz, a fim de que todos se salvem, todos tenham oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas tardar não é atrasar, atrasar é perder o horário, tardar é simplesmente alongar o tempo de espera a fim de que mais pessoas venham ter oportunidade. Mas ele não deixou de honrar com o seu compromisso. Uma vez que ele é onisciente, não faz sentido que ele perca o momento, a hora que ele mesmo marcou para isso. Ele é onipresente e ele é onipotente. Então não é possível que na natureza de Cristo possamos encontrar características tais como um atraso. Tá certo? Então não há atraso por parte do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme já estudamos aí, a gente não vai se alongar nisso, mas vimos aí a importância do termo Edzesan, tá certo? Que fala acerca da ressurreição física, porque nessa abordagem pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, nós cremos numa leitura literal acerca desses textos que tratam da escatologia, de um modo geral, Daniel, Ezequiel, Jeremias, os textos dos evangelhos, textos das cartas de Paulo, e principalmente o Apocalipse de João, né, uma ligação muito forte entre Daniel e Apocalipse, como toma-se empréstimo, né, muitas simbologias entre um livro e outro, mas a aplicação disso dá-se-á num âmbito literal. Então nós temos aí, por exemplo, essa leitura que trata acerca da ressurreição, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição sendo dividida então em duas etapas. A primeira etapa da ressurreição, da primeira ressurreição, a primeira etapa dela chama-se arrebatamento. E essa etapa, a primeira etapa da primeira ressurreição, que chama-se arrebatamento, dentro de um outro quadro, ela está enquadrada aí naquela linguagem que é adotada em relação a Cristo, sendo Cristo a primícia dentre os que dormem. E se você for ver o que é primícia, ser a primícia dentre os que dormem, é uma linguagem tomada de empréstimo da agricultura, sendo a primícia os primeiros frutos da terra. Tá, okay? Então os primeiros frutos da terra que são oferecidos no templo, são movidos no templo e abençoam a colheita geral. Então Cristo é a primícia. Cristo ressuscitou, não a ressurreição com a qual Lázaro foi ressuscitado, nem aquela com a qual aquele rapaz, filho único daquela viúva, foi ressuscitado, porque ressuscitaram e novamente morreram. Cristo ressuscitou para não morrer mais. Cristo ressuscitou num corpo glorioso, indestrutível, tá certo? Está vivo e não morre. Então a ressurreição de Cristo é única. A ressurreição de Cristo é a primeira. Ele é a primícia. Ele é a primícia que abençoa a colheita geral. Colheita geral esta na qual temos que estar inseridos. Tanto nós que estamos vivos, ou mesmo que não estivermos vivos para a vinda do Senhor, venhamos a falecer,
A Bíblia diz que nós dormimos no Senhor. Aqueles que estão salvos dormem no Senhor. Não simplesmente morrem, mas dormem para serem despertos, serem acordados pelo Senhor. Então veja, Cristo é a primícia. A igreja, tanto aqueles que já dormem no Senhor, quanto aqueles que estão vivos e estarão vivos para o momento do arrebatamento, são a colheita geral, os salvos. Não as igrejas placas, não as igrejas denominações, não as igrejas CPFs e CNPJs. Não a igreja local, tá certo? Mas uma igreja que, juntamente com a igreja local, que está também dentro da igreja local, mas que pertence a uma igreja muito mais importante, que é a igreja dos salvos. A igreja dos salvos está inserida dentro da igreja local, tá certo? Então, a igreja dos salvos necessariamente está dentro da igreja local, mas a igreja local não necessariamente está dentro da igreja dos salvos, porque a igreja local é composta de todos os nomes que estão na lista. Estão na lista dos membros daquela determinada denominação. Então, dentro daquela membresia daquela denominação, nós temos ali pessoas que estão servindo a Cristo em espírito e em verdade, e pessoas que estão ali, na verdade, só enrolando, que não tem nenhum compromisso com Cristo, que estão ali, mas não são salvas, simplesmente são frequentadores de igreja. São pessoas que vão assistir culto, não vão cultuar, vão assistir culto. E geralmente estão lá atrapalhando, estorvando. Não que elas devam sair, elas têm que se converter. Elas têm que aceitar Cristo em espírito e em verdade. E se tornar a igreja dos salvos, se tornar a igreja de Cristo. A igreja que compõe o corpo de Cristo. Essa é a igreja dos salvos, que está dentro da igreja local, dentro da igreja chamada também hall de membros. Tá certo? Então, dentro da igreja local, dentro da igreja chamada hall de membros, existe essa igreja, a igreja espiritual, a igreja dos salvos, que compõe o corpo de Cristo. E que não tem placa, não tem nome, não tem denominação, que pertence a uma igreja que é composta por todos os salvos da terra, que estão vivos, e todos os salvos da história, que já dormem no Senhor. Essa é a grande igreja de Cristo. Tá certo? Essa é a grande igreja de Cristo. Mesmo que a igreja local se corrompa, essa igreja não se corrompe, porque essa igreja é a igreja dos salvos. Mesmo que a igreja local tenha desvios, tem problemas, tem algumas características muito terríveis, né, muito vergonhosas, mas essas características estão presentes naqueles que não compõem a igreja dos salvos, mas que simplesmente pertencem à igreja local. Estão com o nome na lista de hall de membros, mas não são salvas, não são pertencentes à igreja, o corpo místico, o corpo de Cristo, que não estão inseridas dentro do corpo de Cristo. Então veja, esta igreja, que é o corpo de Cristo, corpo cuja cabeça é Cristo e que não tem placa, que está espalhada por toda a terra e que é composta por aqueles que já dormem no Senhor e aqueles que estarão vivos para o arrebatamento, compõe a colheita geral. Eles são a colheita geral e vão ser arrebatados, vão ser tomados da terra em átomos, tá certo? Vão ser levados para o encontro glorioso com Cristo, tá ok? Existem algumas divergências, alguns entendem que os santos do arrebatamento não estarão inclusos nessa situação, tá certo? Que eles serão ressuscitados na segunda etapa da primeira ressurreição, logo antes do milênio. Não chega a ser uma posição, ela não é única, né? Não chega a ser uma posição majoritária, mas ela é bem forte. Então muitos defendem essa ideia de que, na verdade, a dispensação dos santos do Antigo Testamento ela é diferente da dispensação do tempo da igreja. Então os santos ressuscitariam na segunda etapa da primeira ressurreição, a ressurreição que antecede o milênio. Alguns entendem que, na verdade, isso seria incoerente, porque se todos agora estão inseridos dentro da mesma salvação, que é através de Cristo, então, como Paulo diz que não há nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, então todos estão juntos, todos foram unificados a Cristo, tá certo? Então todos participam de uma mesma salvação e não há por que qualquer tipo de diferença. Então as duas posições são defendidas de forma veemente. Eu tendo a crer nessa ressurreição, nessa participação, vamos dizer assim, nessa participação dos santos do Antigo Testamento juntamente com a igreja, uma vez que todos estão unificados agora a Cristo Jesus. Mas também não chega a ser um absurdo aqueles que defendem a ressurreição dos santos do Antigo Testamento na segunda etapa. Não chega a ser uma questão absurda, não.
Mas seguindo, aqui nós temos então a primeira etapa, tá certo? Do evento chamado Primeira Ressurreição. Tá ok? Então temos aí a primeira etapa sendo enquadrada dentro dessa linguagem. O Cristo é a primícia, nós somos a colheita geral. Tá ok? Aqueles que ficam do arrebatamento, também aproveitando essa linguagem que é empregada, nós temos aí a primícia, a colheita geral. O que cai da colheita, né, os frutos quando estão sendo colhidos, que caem das cestas, que são deixados nas árvores, que caem ao chão e ficam então da colheita geral, são chamados espigas caídas dentro dessa linguagem. E aí, nessa perspectiva dispensacionalista, as espigas caídas estariam falando acerca daqueles que ficam do arrebatamento, que Cristo retrata eles como aquelas 5 virgens loucas. Veja que as 10 são virgens. Veja que as 10 estão enquadradas dentro dessas características. Todavia, 5 eram prudentes e têm azeite. E azeite é uma simbologia falando acerca do Espírito Santo. E eles têm a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, que é a sua unção, que Paulo também diz que é o selo da promessa. Nós estamos predestinados por causa do selo da promessa, que é o Espírito Santo. Então, dentre a igreja, né, de um modo geral, há aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na vida e creem na promessa e estão aguardando o arrebatamento. Agora, existe aqueles que estão distraídos, existe aqueles que não estão levando uma vida espiritual intensa com Deus. Estão se deixando levar por algumas situações que estão tomando a sua atenção, estão distraindo. E esses podem ser enquadrados como as virgens loucas, ou podem ser colocados dentro dessa linguagem também como as espigas caídas, aqueles que ficam do arrebatamento, que vão então sofrer diante da situação da grande investida do período da tribulação, tanto os 3 anos e meio de falsa paz, porque será paz para aquele que aceitar o sinal da besta. O 666, aqueles que se associarem ao governo do anticristo. Só que aqueles que têm conhecimento acerca disso, através da palavra de Deus, da pregação que será empreendida, as 2 testemunhas dos 144 mil judeus que serão colocados aí para cumprir esta missão histórica, que já deveria estar sendo cumprida por eles há muito tempo, mas que então Cristo levantará esses representantes para pregar o evangelho do reino. Os anjos que cruzarão os céus pregando o evangelho do reino, anunciarão então essa necessidade de rejeitar o sinal da besta. E ao se rejeitar, vimos em outras aulas também toda a tecnologia que está sendo desenvolvida para facilitar, para viabilizar o governo do anticristo, e ele empregará essa tecnologia para perseguir as espigas caídas, as virgens loucas, aqueles que ficaram do arrebatamento, aqueles que conhecem a verdade, mas que não estavam prontos para subir no arrebatamento, se distraindo com diversas coisas. Como Paulo alertou, se viram embaraçados com coisas dessa vida. Então não priorizaram Cristo, não priorizaram a palavra de Deus, e por isso terão que sofrer. Serão salvos, e alguns até diziam, pelo seu próprio sangue, de forma alguma. Serão salvos por Cristo, porque o Espírito Santo de Deus estará sobre eles. O Espírito Santo de Deus será para eles o selo da salvação. Mas eles não verão o arrebatamento já foi, eles perderam. Agora eles terão que ser salvos da mesma forma como os mártires foram ao longo da história. Eles também foram salvos, só que eles não foram arrebatados, eles foram mortos. Eles foram perseguidos e mortos no Coliseu, foram mortos em diversas perseguições do Império Romano, foram torturados ferozmente por representantes do Estado. Depois, ao longo da história, tantas perseguições que houve, tá certo? E os santos resistiram até o fim. E quem os fez resistir, senão o Espírito de Deus que estava sobre eles, que garantia a sua salvação, que garantia a sua esperança? Da mesma forma será com as espigas caídas. Eles resistirão até o fim por causa do Espírito Santo que estará sobre eles. Não estará mais como está hoje na terra. O Espírito Santo de Deus está atuando, estamos na era do Espírito. O Espírito Santo de Deus não está fechado dentro das igrejas apenas. Tem pessoas que pensam assim, que o Espírito Santo de Deus só está dentro das igrejas. Engano seu. O Espírito Santo de Deus está na igreja de uma forma plena. Está transbordante na igreja. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre toda a terra. Inclusive existe a graça comum, essa perspectiva da graça comum, onde Deus dá sua bênção ao justo e ao injusto. Deus também, pela sua misericórdia e pelo seu amor, ele proporciona que todos desfrutem da sua graça, da sua misericórdia. Quando um ímpio, mesmo que ele não tema a Deus, mesmo que ele não creia em Deus,
Quando ele tem uma ideia boa, não foi o demônio que deu a ideia para ele. O demônio não dá nada de bom para a humanidade. Quem deu foi Deus. Quem deu foi o Espírito Santo de Deus. E deu essa ideia boa para que ele possa se conscientizar da misericórdia e do amor de Deus. E para que ele possa proporcionar algo bom para a humanidade. Porque o Espírito Santo de Deus, como Paulo disse, é aquele que retém o maligno. Estamos na era do Espírito. O Espírito está retendo o maligno ainda. O mundo está ruim. Quando o Espírito Santo de Deus sair desta terra aqui, juntamente com a igreja, ficará muito pior. Você não imagina o que esse mundo vai se tornar. Ele está dando sinais já. Você vê alguma piora na sociedade. Você vê uma degradação da moral, uma degradação da ética. Deus desaparecendo do coração dos homens. A criminalidade aumentando. Por quê? Da mesma forma como antes do dilúvio, o Espírito contende com o homem. Todavia, Deus disse naquela época, mas não contenderá mais, porque o homem também é carne. E aí veio o juízo do dilúvio. Não virá outro dilúvio, mas virá juízo. E o homem está caminhando para esse juízo. Então, dentro desse contexto, o Espírito Santo de Deus ainda retém. Mas quando o Espírito Santo de Deus subir junto com a igreja, ele ficará sobre aqueles que recusarem o sinal. Eles então serão capacitados para ir até o fim, tá certo? Para resistirem às duras investidas, para resistirem às torturas, né, abjetas, porque o anticristo agirá na eficácia de Satanás. Então ele não terá qualquer tipo de misericórdia, qualquer tipo de piedade, nem com homens, nem mulheres, nem idosos, nem crianças de peito, ninguém. Então aquilo que você viu na história através de Hitler foi simplesmente um treino. Você verá de fato a ação efetiva do diabo por meio do anticristo, quando ele então, conforme é dito acerca das duas testemunhas que profetizavam diante do Deus da terra, ele, o diabo nessa época, tentará se apresentar como Deus da terra e terá liberdade para trabalhar nessa terra, porque ele será lançado sobre ela. Então virá, como já abordamos em outras lições, falsa paz, grande tribulação, que foi resumida aí, né? Foi encurtada para 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, porque senão ninguém resistiria. Temos aí a perseguição por parte do maligno, a organização dos seus exércitos, os juízos de Deus, os selos, as trombetas, as taças que concluem o juízo de Deus sobre os ímpios, tá ok? E aí vemos então o grande cataclisma, né, da movimentação das tropas aí contra Israel. Então o inimigo, sabendo que ele não pode atacar Deus diretamente, ele ataca Israel, que ele sabe que sobre Israel há promessas a se cumprirem. Então só um cego não consegue ver que Deus tem realizado obras maravilhosas dentro da história por meio de Israel. O quanto Deus tem proporcionado a Israel o florescimento, né, o reflorescimento, e como isso é um sinal para nós, um sinal para a igreja, um sinal da última hora, um sinal de que estamos na conclusão da história, tá ok? Então vemos o reflorescimento da nação de Israel, como Israel hoje ainda rejeita o Messias, mas como Israel, diante desse cataclisma da grande guerra que se desenvolverá nas suas trincheiras, né, nas suas fronteiras, aliás, e que os oprimirá e que quase os destruirá, quebrará então essa dureza, dessa resistência deles. E eles então verão, como o próprio Cristo disse, verão aquele a quem crucificaram. E então aceitarão o Senhor Jesus Cristo em massa, tá certo? E aceitarão o Senhor Jesus Cristo e serão então inseridos dentro dessa nova realidade. E as promessas então se concretizarão sobre eles. E nós veremos isso do outro lado. Estaremos não nessa situação, mas estaremos juntamente com Cristo, vindo com Ele na sua glória estabelecer o seu reino. Então vemos aí o termo Edzesan, que aplica-se a esta ressurreição, seguida desse evento da guerra de Armagedon. A primeira etapa, como foi abordado, o arrebatamento. A segunda etapa, logo antes do início do milênio, tá certo? No início do estabelecimento do reino milenial, com a prisão, né, de Satanás. Satanás será amarrado por 1000 anos. Então é abordado em Apocalipse 20, como vamos ver na leitura do texto, que bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, como vimos aí, sua primeira etapa no arrebatamento, a segunda etapa, aí logo às portas do milênio, quando então serão ressuscitados aqueles que foram martirizados, tá certo? Adentrarão o milênio. Alguns entendem que nessa ressurreição participarão os santos do Antigo Testamento, que serão então ressuscitados também, e adentrarão aí ao reino milenial. Então teremos uma classe daqueles que são participantes da primeira etapa do arrebatamento. Juntamente com eles agora, né, compondo aí esta classe,
aqueles que participam da segunda etapa da primeira ressurreição, aqueles que foram martirizados, e alguns entendem também aqueles que foram aqueles que esperavam pelo Messias desde as eras do Antigo Testamento, tá ok? Então adentram aí ao milênio esse grupo, e de um outro lado temos as pessoas naturais, pessoas que estarão vivas para a realização deste grande reino milenial, que viverão então nesta terra transformada. Então temos aí os judeus que são salvos aí da grande destruição, que vão agora gozar do cumprimento das profecias que estarão sendo elencadas aí desde o começo da história, né, do Antigo Testamento, vendo a concretização literal agora dessas profecias. Vimos aí parcialmente ao longo da história alguns cumprimentos, mas agora vemos a literalidade delas e a amplitude do seu cumprimento. E eles viverão isso, né, como seres humanos vivendo nessa época. E as demais nações que não se aliaram ao anticristo, fruto aí dos grandes movimentos de pregação, 144.000, as duas testemunhas, os anjos, aqueles que não receberam um sinal, tá certo? Como fruto aí desse grande trabalho evangelístico, adentrarão então e viverão também durante o milênio. Aí vamos ver os textos que vão nos descrever acerca desses eventos. Então, o primeiro texto, né, conforme já estávamos descrevendo aí, que diz que nos pinta um quadro, né, acerca do momento da parousia. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, né? Que coisa maravilhosa. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos do céu, em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vemos aí a abordagem acerca da ira de Deus sobre esses que aceitam o sinal da besta e que estão se voltando agora contra Israel. Então, vimos aí a ira de Deus sobre eles. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este que virá então para estabelecer o reino na terra, reino do qual participaremos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Assim diz a Escritura, tá ok? E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Veja aí, eles estão inseridos também. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. As duas etapas que falam acerca da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A segunda ressurreição é a ressurreição que diz respeito à segunda morte. Logo após o período de 1000 anos, a soltura de Satanás, como veremos aí, o engano dessas nações, não aqueles que fazem parte da grande colheita, tá certo? Na primeira etapa da primeira ressurreição, nem aqueles mártires que ressuscitaram na segunda etapa da primeira ressurreição, nenhum destes, que tem uma característica de estarem num corpo glorioso, de estarem num corpo indestrutível, tá certo? De estarem reinando, vivendo e reinando com Cristo, são reis e sacerdotes. Não a estes, mas aos seres humanos que estarão vivos durante o período do milênio, certo? Aos seres humanos que estarão vivos durante o período do milênio, que se multiplicarão, que viverão, que serão governados, né, que serão governados e que terão oportunidade então de viver
todas as promessas de Deus, terão a oportunidade de viver numa terra transformada, mas que serão seres humanos e terão seu livre-arbítrio, e poderão inclusive utilizar este livre-arbítrio para se deixarem seduzir pelo diabo, se deixarem levar pelas suas propostas, né, quando ele for solto depois dos 1000 anos. E dentre estes, alguns comporão então esta massa que se voltará contra o Senhor, né, que organizará exércitos contra o Senhor, e serão então destruídos ao final desse período. Terão que encarar agora, juntamente com toda a massa de todos os pecadores, eles, juntamente com todos os pecadores que também serão ressuscitados, ressuscitarão nessa segunda ressurreição e estarão perante o trono branco. E aí você vê Cristo assentado no trono, você vê esses que estão, Cristo lhes deu o direito, né? Cristo lhes deu a honra de também assentarem-se em tronos, e você verá aí então o grande juízo, né? O juízo sobre todos estes que agora que não se encontrarem escritos no livro da vida, né? Que não terem, né? Que não tiverem, que não encontrarem seu nome escrito no livro da vida, serão então condenados ao lago de fogo, no qual já está a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, né, o falso profeta e o anticristo. Então participarão também da mesma condenação. Então vemos aí que o Apocalipse nos apresenta esses quadros, né, nos apresenta esses desenvolvimentos. E aí estamos focando aqui no milênio, falamos um pouco acerca de eventos antes e períodos após também, mas agora vamos focalizar principalmente o milênio e os textos bíblicos que falam acerca dele. Então, no primeiro momento, vemos aqui, ainda naquela abordagem, né, como estávamos falando, de eventos que antecedem e sucedem, vemos aí alguns textos que nos dão outro quadro também, que completam, né, esta visão acerca deste período de batalha e como isso será intenso e como isso será terrível para aqueles que vivenciarem este momento, essa situação. Como lembrando até aquilo que Cristo já havia dito, né? Aquele que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no campo não volte, né? Ai das grávidas, ai das grávidas naquele dia, aquelas que estiverem amamentando, tomara que sua fuga não se dê no dia de sábado, né? Devido às limitações aí para a caminhada, né? Um determinado espaço que se poderia caminhar no dia de sábado, então isso atrapalharia a fuga, e todas essas declarações em virtude da situação que será vivenciada, né, da grande batalha, da grande aflição que será vivenciada pela nação de Israel nessa época da grande tribulação, já chegando, né, já às beiras aí, à margem do Armagedon, da grande batalha na qual